Bom dia. Tal como indicado no último vídeo, hoje venho falar da movimentação dos artigos com números de série e dos artigos com lotes. Para isso, vou chamar alguns desses artigos para vos mostrar. Vou começar por chamar aqui o artigo café, que é um artigo que está configurado para trabalhar com lotes. Como já mostrei anteriormente, é um artigo onde na ficha nós podemos definir vários lotes e inserir novos lotes com identificação, validade, devolução e algumas observações até. O que eu vou fazer é lançá-lo numa compra de fornecedor com um novo lote para percebermos o que é que isso afeta a nível da movimentação. E também vou utilizar outros artigos, nomeadamente estes dois artigos, o artigo disco externo e Omega e o artigo disco externo Western Digital, onde a configuração que fiz em cada um deles foi para, por exemplo, neste no disco externo e Omega, indicar que trabalhava com números de série, mas indicar que trabalhava com esta configuração total externa. Qual é esta diferença? Como podem ver na ajuda, a diferença prende-se que quando o controle deste número de série é feito externamente, quer dizer que o artigo já tem que trazer um número de série do fornecedor, ou seja, ele, como qualquer, por exemplo, telemóvel ou qualquer eletrodoméstico, já traz um número de série atribuído pelo fabricante ou pelo fornecedor e nós vamos gerir sempre a partir desse número de série. Enquanto se for um número de série interno, como por exemplo eu coloquei para o outro artigo, para o disco externo Western Digital, o número de série interno é um número de série que nós já definimos porque somos nós próprios que vamos criar. A aplicação permite definir quantos dígitos nós queremos nesse número de série, que prefixo é que vamos pôr nesse número de série, nesse contador, e depois aí um contador com esse número de dígitos que vai automaticamente sendo incrementado e que vai gerindo o número de série. Quer dizer que a partir do momento que nós damos entrada, ele próprio vai gerir números de série e depois até poderá imprimir etiquetas. Vou então chamar a movimentação de fornecedores para podermos ver esta utilização deste tipo de artigos. Começando com os artigos de números de série. Os documentos de fornecedores, como outra vez mostrei a emissão de documentos, mas de clientes, desta vez vou mostrar de fornecedores, em tudo muito similar, ou seja, onde eu vou aqui à lista e vou dizer agora que quero inserir um novo documento. Qual a entidade de fornecedor? Já sabem, quando não sei qual é que é o fornecedor, posso utilizar a lupa e escolher. Neste caso vou escolher aqui o fornecedor chamado fornecedor número 3, onde nós podemos indicar também qual é a moeda, qual é a data da fatura, o tipo da fatura ou o tipo de documento, número emissor, etc, etc. Eu vou aceitar aqui que tudo está correto e a partir daqui, tal como nos clientes, iria para a emissão de documentos, onde iria escrever aqui quais eram as linhas desse documento. Quando não sei o código, posso chamar a ajuda e dar a introdução. Eu vou começar por chamar o artigo número 4, e o artigo número 4 é o disco externo e Omega, e automaticamente vou preencher o resto da linha com o IVA, outros impostos, se eu quiser adicionar, já sabem que posso chamar aqui e adicionar. Posso alterar as quantidades, os descontos, etc, etc. E depois de tudo isso, posso carregar no inserir. E a linha vai ser lançada. No entanto, aqui a diferença está que, como este artigo está definido que tem um número de série externo, a aplicação para e abre uma janela para nós inserirmos qual é que é esse número de série e daqui não pode passar, ou seja, sem introdução do número de série na compra não conseguimos fazer o lançamento do artigo. Quer dizer que qualquer vez que nós façamos a movimentação deste artigo vamos ter sempre que indicar qual é que é o número de série, o que nos permite ter um controle eficaz por número de série, até em stock, número de série, a questão é em stock e tudo. Ao contrário do que aconteceu no Max 3, aqui existe um controle rigoroso do número de série, inclusivamente em stock. Ou seja, eu agora incluía, por exemplo, aqui o número de série 1, 2, 3, 4, 5, 6, e iria confirmar. Ok? E a linha seria lançada. Como podem ver, já aparecem aqui nas propriedades alguns ícones. Um destes ícones é o ícone do número de série, que eu posso sempre carregar e consultar os números de série que acabei de lançar. Se eu for indicar agora aqui o outro artigo, o disco externo Western Digital, a diferença deste, eu não vou também inserir nada nas linhas, vou também dizer que a quantidade é uma e vou inserir. Qual é aqui a diferença? É que este artigo não me parou a pedir o número de série. Porquê? Porque na realidade o número de série é interno, estava definido que era interno. Então se eu for aqui às propriedades, vão poder ver que ele gerou o número de série automaticamente. Ou seja, se é para ele gerar, então como era uma compra, automaticamente o sistema gerou este número de série.
E a partir daí toda a movimentação que for feita do artigo, uma medida remessa para um cliente, um documento de cliente, etc., utiliza este número de série. Aproveitando para mostrar também nesta parte os artigos em lotes, e aqui não há grandes diferenças, mas para verem quais são as diferenças, eu vou lançar o artigo café também, que tinha definido que trabalhava com lotes. Também não vou mudar aqui nada nas quantidades, nada disso, vou também passar à frente, aqui a intenção é mostrar os lotes. E então aqui qual é que é a diferença? A diferença é que novamente é aberto um quadro para me permitir mover. E esse quadro está-me a pedir identificação do lote. Nesta identificação o que eu vou colocar é mesmo qual é que é o número do lote. Por exemplo, o lote 002 2010. Ao confirmar, o que é que a aplicação vai dizer? Vai dizer que este lote não existe. Se eu quero criá-lo, vou dizer que sim. E então a aplicação vai-me criar esse lote ao qual eu tenho que dar uma data de validade. Eu posso dizer que, por exemplo, uma validade mais ou menos por um ano, para dia 17 de março. Se tenho um prazo de evolução também, posso colocá-lo. Vou colocar também aqui dia 20 de março, algumas observações que quiser colocar, etc. E podia ir buscar esse lote. Ao ir buscar o lote, a aplicação mostra-me então as datas, as devoluções, as quantidades que eu vou utilizar desse lote, que eu estou a dar entrada, e confirmar. E a partir daí, como vem, temos então aqui o artigo com o lote lançado na compra do fornecedor. Mais uma vez, como podem ver também aqui, nas próprias propriedades, temos aqui algumas descrições e temos a indicação de lotes que nos mostra quais são os lotes que estão a ser movimentados e que eu posso sempre alterar enquanto não fechar o documento. Por final, neste caso no documento de fornecedor, só teria que terminar o documento para o fechar, digamos assim, normal, um quadro para definição dos dados de carga e descarga, se for o caso disso. Se queremos pré-visualizar o documento e a sua impressão, também toda a parte de impostos que podemos alterar e rever todos os detalhes do documento para confirmar que estão ok. E digamos que o fecho do documento será produzido, neste caso, até com impressão do documento, se fosse caso disso. Obrigado pela vossa atenção e até uma próxima.